Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite aos irmãos de casa, aos irmãos desencarnados. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado. Hoje a gente dá continuidade ao Céu e Inferno, ou à Justiça Divina segundo o Espiritismo, e nós estamos na primeira parte, Doutrina, e daremos início ao capítulo 11, da proibição de evocar os demônios. Esse capítulo, a gente analisa a origem e o sentido dessa proibição, né? Por quê? Que seria essa proibição? Lembrando que qualquer contato com o mundo espiritual era visto como contato com os demônios. Então, é a proibição, de acordo com a doutrina tradicional, a religião tradicional, né, de evocar os demônios. Por quê? Por conta do medo, né, por falta de interpretação. E aí o Espiritismo vem nos esclarecer a questão dos demônios, a questão dos irmãos desencarnados, dos espíritos evoluídos, dos espíritos imperfeitos, que ainda estão em processo de aprendizado, né? E não é uma proibição aqui. Aqui ele traz para a gente uma forma de educação moral. O que seria, que aprendizado, né, nós teremos com essa evocação aí, né, dos nossos irmãos superiores, os nossos irmãos desencarnados. Ele começa o capítulo no item 1 dizendo assim: a igreja não nega absolutamente o fato das manifestações. Ela admite-as todas. Ao contrário, como se viu nas citações precedentes, mas atribui-as intervenção exclusiva dos demônios. É erradamente que alguns evocam o evangelho para proibi-las, pois o evangelho não diz uma palavra sobre isso. O supremo argumento brandido é a proibição de Moisés. Eis em que termos se exprime a este respeito a pastoral citada nos artigos precedentes. Abre aspas. Não é permitido colocar-se em relação com eles, os espíritos, quer imediatamente,
quer por intermédio daqueles que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis, correntes entre os gentios. Fecha aspas, abre aspas novamente. Não vades encontrar os mágicos, está dito no livro do Levítico. E não dirijais aos adivinhos pergunta nenhuma, por medo de incorrer na mácula, dirigindo-vos a eles. Capítulo 19, versículo 31, acho que é isso. Abre aspas de novo. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Pitom ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão lapidados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Capítulo 20, versículo 27. E no livro de Deuterônimo, que não haja entre vós ninguém que consulte os adivinhos, que observe os sonhos e os augúrios, ou que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Pitom e que praticam a adivinhação, ou que interrogam os mortos para saber a verdade. Pois o Senhor tem em abominação todas essas coisas e destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. Capítulo 28, versículos 10, 11 e 12. Bom, aqui a gente tem, no começo, Kardec, ele mostra que a igreja não nega as manifestações espirituais, né? A igreja reconhece essas manifestações como reais, porém, essas manifestações, esses contatos, são atribuídos aos demônios. A base dessa posição não está no Evangelho, que não proíbe e nem menciona a evocação dos espíritos. Nós estamos falando aqui de uma lei mais antiga, que é a lei mosaica, que é usada como principal argumento de condenação. É importante perceber, né, o contexto histórico dessas proibições. Moisés é aquilo que os meninos sempre falam, na verdade, que Moisés ele legislava, né, por um povo que era cercado por práticas mágicas e muito ligados apenas a interesses materiais. E a severidade dessas penas, né, elas tinham um caráter de disciplina, de educação, de moralidade, com o objetivo de afastar o povo da idolatria e do abuso espiritual. Então, não era estabelecer uma verdade absoluta e eterna sobre a natureza dos espíritos. E então, assim, o que a gente tem que entender, antes de tudo, é esse contexto histórico, a época em que isso foi lançado. E não se pode confundir, que é o que a gente sempre fala na nossa casa e ouve nas outras casas espíritas, práticas supersticiosas, práticas interesseiras com um estudo sério, né? Um estudo que visa moralizar, esclarecer o mundo espiritual, e não uma prática sem sentido. A proibição, na verdade, ela nasce desse uso indevido, da forma como essa prática era utilizada, e não o poder da comunicação em si. E aí, a gente hoje, o que a gente pode pensar? Quantas pessoas, ou quantos de nós, inclusive, julgamos certas atitudes ou certos fenômenos sem compreender a finalidade desses fenômenos, né? Ou quando a gente tem medo de algo, por exemplo, que não é esclarecido pela razão, como que a gente fica? Então, na época de Moisés, ainda hoje, a gente tem muito essa questão, vou proibir, é melhor eu proibir do que eu esclarecer. Eu corto. Não é nem cortar o mal pela raiz, eu acho, é cortar. Não vamos nem dar explicações, vamos proibir. Não se pode conversar com os irmãos desencarnados, porque eles são demônios
e vocês não podem ouvi-los. Vocês não podem ter esses esclarecimentos. Nós ainda temos esse preconceito em relação à casa até hoje, né? Será que eles fazem lá dentro? Eles conversam com quem? O que acontece, né? E muitas práticas, diálogos, são condenados não pelo que eles são, pela essência, mas pelo medo, né? O problema não é no contato, o problema é na intenção moral. Nós somos uma casa séria, quem a frequenta sabe disso, mas infelizmente, assim como acontece com outras casas espíritas, muitas pessoas não criticam antes de entrar. Não imaginam o que se passa dentro de uma casa como essa. E por falta de conhecimento, por medo, né? Quantas vezes nós já ouvimos em outras religiões, não procure, não frequente tais espaços. Deus não gosta disso. Você vai para o inferno se você fazer isso. Então é uma forma já de impor o medo e cortar, né? O mal pela raiz mesmo, digamos assim. Então, hoje na sociedade atual, inclusive, a gente repete esse padrão. Quando a gente confunde informação com desvio, quando a gente confunde questionamento com ameaça, por exemplo, né? Então, a verdadeira proteção, ela não vem de uma proibição, mas de uma transformação interior. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Onde há elevação moral, que é a nossa maior busca, né? É se sentir bem e entender e interpretar melhor o nosso redor, a nossa sociedade, a nossa existência hoje aqui, não tem espaço para influências inferiores. Pode ser espiritual, pode ser humano, desde que haja a busca dessa elevação moral, essa elevação de caráter, né? E isso antes não era explicado, porque ele precisava doutrinar os povos naquela época. E isso foi trazendo para a nossa cultura atual até hoje. Aí ele continua assim no item 2. É útil para a inteligência do verdadeiro sentido das palavras de Moisés relembrar o texto completo, um pouco abreviado nessa citação. Aí ele continua citando trechos lá de Moisés. Não vos afasteis de vosso Deus. Aquilo que eu falei, não afastei de vosso Deus para ir procurar os mágicos, e não consulteis os adivinhos, de medo de vos maculardes dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 29, versículo 31. Aí ele continua. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou um espírito de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Serão lapidados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Quando tiverdes entrado no país que o Senhor vosso Deus vos dará, ficai muito atentos a não querer imitar as abominações desses povos, e que não se encontre ninguém entre vós que pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que observe, parece que eu já li isso. Deixa eu ver se eu estou enganado. Ele cita novamente 2 vezes. Isso está no próprio livro. Então, continuando. Ou que consulte os adivinhos, ou que observe os sonhos dos augúrios, ou que use de malefícios, sortilégios, encantamento, consulte aqueles que têm o espírito de Piton, e que dedicam a adivinhar ou que interrogam os mortos para aprender a verdade, pois o Senhor tem a abominação de todas essas coisas. Todos esses povos à vossa entrada, por causa desses tipos de crime que eles cometeram. Aqui ele traz novamente, então, para a gente ler Moisés por inteiro, e não por recortes isolados. Quando observamos o texto completo,
fica claro que a preocupação central não é a comunicação espiritual em si, mas esse desvio moral e religioso, né? O que seria esse desvio moral? Afastar-se de Deus para buscar esses mágicos, essas adivinhações, praticar idolatria, né? Ao medo e ao interesse material. Então, quando ele diz assim, não vos afasteis de vosso Deus. Então, o erro não era buscar esclarecimento, mas era substituir a confiança em Deus por práticas supersticiosas, muitas vezes cruéis, manipuladoras. E o que simboliza aqui quando ele fala do espírito de Piton? É esse vínculo com a adivinhação interessada, né? Promessa de poder, controle de futuro, domínio sobre os outros. E aí, Kardec deixa implícito aqui para a gente que interrogar os mortos, conversar com os mortos, para aprender a verdade naquele contexto de Moisés, significava recorrer a espíritos inferiores por curiosidade, por exemplo. E não um intercâmbio sério, moral, que é o que, na verdade, o Espiritismo propõe para a gente, né? E aí, hoje, a gente vê mesmo esse risco quando as pessoas, por conta da ansiedade, por conta da vida rápida, né, de não ter paciência de esperar, elas buscam, nós no caso, muitas vezes, buscamos respostas rápidas para tudo, inclusive para o futuro, né? Soluções mágicas para os problemas, transferir decisões morais para terceiros, por exemplo, né? E quando a fé é substituída pela dependência e pelo medo, o caminho se desvia. E o Espiritismo chama a nossa responsabilidade pessoal. Nós somos donos da nossa própria vida, nós somos líderes da nossa própria jornada. E é o progresso moral que é o que a gente tem que buscar como verdadeira proteção espiritual nos dias de hoje. Então, o que a gente percebe, eu pelo menos, eu não lembro quando foi, acho que foi 2016 ou 2017, né, que eu comecei a procurar a doutrina. E aí a gente acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Quando eu falo em respostas rápidas, né, vai mudar a vida. As coisas vão mudar assim. Só que não é o material que muda, é dentro. E não é do dia para a noite. Isso leva tempo. Por quê? Porque a gente precisa ter compreensão das coisas. A gente precisa primeiro de uma reforma íntima, entender as situações e buscar depois ajudar o outro, entender que isso é mais importante, né? Isso leva tempo. Evoluir leva tempo, né? E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos... Tirei. É o que a gente está fazendo aqui. É buscar a nossa evolução. Cada vez mais. Um passinho de cada vez. Né? Aí, o item 3, para a gente encerrar, diz assim: se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada sobre este ponto, ela deve ser sobre todos os outros, pois, porque ela seria boa no que se refere às evocações e má em outras partes. É preciso ser coerente. Se reconhece que sua lei não está mais em harmonia com nossos costumes e nossa época para certas coisas, não há razão para que não ocorra o mesmo com a proibição de que se trata. É preciso, aliás, se reportar aos motivos que provocaram essa proibição. Motivos que tinham então sua razão de ser, mas que não mais existem seguramente hoje em dia. O legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes trazidos do Egito, onde aquele das evocações
era usual, e um motivo de abuso, como provam essas palavras de Isaías. O espírito do Egito se aniquilará nela, e derrubarei sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Além disso, os israelitas não deviam contrair nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles iam encontrar as mesmas práticas entre aquelas onde iam entrar e que deviam combater. Moisés precisou, então, por política, inspirar ao povo hebreu aversão por todos seus costumes que tivessem tido pontos de contato se eles os tivessem assimilado. Para motivar essa aversão, era preciso apresentá-los como reprovados pelo próprio Deus. É por isso que ele disse: o Senhor tem em abominação todas essas coisas, e ele destruirá a vossa chegada às nações que cometem esses crimes. Aqui Kardec chama atenção para um ponto essencial, que é a coerência. Se a lei de Moisés fosse absoluta e imutável, ela deveria ser seguida integralmente. Como muitas de suas prescrições já não se aplicam aos costumes atuais, né, ao entendimento moral da humanidade, não faz sentido isolar apenas a proibição das evocações. Então, Kardec traz aqui para a gente o progresso das leis morais que acompanha o avanço da consciência humana através do quê? Do aprendizado com os nossos irmãos que evoluíram, né? Os nossos irmãos desencarnados. E aí, em seguida, ele esclarece para a gente os motivos históricos e políticos dessa proibição. Ele contextualiza que no Egito Antigo, essas práticas elas eram comuns, só que elas eram desvirtuadas. Por quê? Porque elas eram ligadas à magia, à idolatria, ao abuso do poder espiritual. E Moisés precisava romper com essa herança cultural para que ele tivesse a formação de uma nova identidade moral e religiosa para o povo hebreu. Então aqui, Kardec nem critica Moisés, ele esclarece, é aquilo que nós falamos antes, né? Ele esclarece a necessidade dessas leis. E havia uma estratégia bem clara aqui, né? Não poderiam assimilar costumes de nações estrangeiras. Então, a gente não tem uma proibição de caráter religioso apenas, só que uma proibição de caráter político, desde aquela época. E para garantir esse rompimento, foi necessário apresentar dessas práticas como se elas fossem abomináveis aos olhos de Deus, para criar uma barreira psicológica e espiritual muito forte para preservar o povo. Eu não lembro agora o que a gente, quando a gente era pequeno, que falava, não faz isso, senão sua mãe morre, alguma coisa assim. Era, chinelo virado, andar de costas, tinha umas outras coisas, não fala isso que Deus castiga. A gente tinha umas coisas que eram proibidas de se fazer e a gente tinha medo de fazer porque aquilo ali poderia acontecer. Nossa, se eu fizer aí, até hoje eu não posso ver um chinelo virado que eu acho que eu não sei o que vai acontecer, mas eu não gosto, me dá uma impressão muito ruim. Então a gente pode fazer esse tipo de analogia, como nós somos influenciados por certas práticas. A mesma coisa, tomar leite com manga, você vai morrer. Não bebe leite com manga que você vai morrer. São analogias que parecem bobas, mas é a mesma coisa que era pregado. Não conversa com os espíritos. Não pratica esse tipo de magia, porque você vai para o inferno, porque eles vêm te buscar, porque você vai ser castigado. Enfim, eram várias histórias que eram contadas para que isso não acontecesse, para que isso fosse proibido, né? E o ensinamento aqui, ele é atual, porque as leis, sejam elas
qual for, ela tem que se adaptar à maturidade moral da sociedade. Tais questionamentos já não cabem mais para a gente, né? E o que foi necessário nessa época, como uma contenção e disciplina, que era um período de ignorância, hoje a gente tem o quê? A gente pode substituir pelo esclarecimento, pelas explicações. A gente pode questionar, né? Aquilo que o Tiago fala muito: perguntem, questionem, não apenas ouçam. A gente tem que questionar. O Espiritismo, ele traz essa possibilidade de questionamento diferente de outras doutrinas, que a gente tem que ouvir e ficar quieto. Então, assim, às vezes a minha interpretação vai ser diferente da interpretação da Vera, que vai ser diferente da interpretação da Ronilda, e assim por diante. Não tem a necessidade de haver uma interpretação igual para todos nós, né? A gente tem um mundo de possibilidades aberto agora, um mundo esclarecedor, né? Moisés, naquela época, precisou proibir para proteger o povo que ainda era imaturo. Só que hoje a gente não precisa mais viver na escuridão da ignorância. Hoje nós somos convidados a aprender e compreender conscientemente todos os dias. E a verdadeira evolução espiritual, que é aquela evolução interior, aquela transformação nossa por dentro, não está na obediência cega, mas na gente saber discernir o que nasce do conhecimento e o que nasce da moral. Porque onde há entendimento e elevação, a proibição ela perde o sentido. Não faz sentido proibir algo se me faz bem, se muda o meu caráter, se me melhora como ser humano, como filho, como pai, como esposa, como marido, como irmão, como ser humano. Isso eu acho que é o mais importante da doutrina, né? Tem um não é nem meme, um postzinho da internet, que a gente vê o peixe dentro do aquário, que aparece assim, com religião, e o peixe solto no mar ou no rio, com Deus. Então, é isso que eu acho importante, a gente saber que o mais importante não é seguir aquela obediência cega das outras religiões, até mesmo do espiritismo. O mais importante é buscar uma transformação aqui dentro e colocar em prática aquilo que a gente aprende um pouquinho todos os dias. E aí a gente é convidado a perceber, só para fechar esses itens, que Deus não muda. Deus nunca mudou. O que muda é a humanidade. A humanidade que vai ganhando conhecimento, a humanidade que vai evoluindo, e as proibições que um dia foram necessárias, com o progresso moral, hoje o verdadeiro perigo não está no contato com o mundo espiritual. Não está no contato, é proibido evocar os demônios ou conversar com irmãos desencarnados. Mas o uso que a gente faz disso e a forma como a gente leva isso para os outros. O Espiritismo, ele não nega prudência, mas ele fundamenta na elevação do pensamento, no esforço contínuo dessa transformação interior. Quando a gente busca a luz, seja não por curiosidade ou por interesse, mas quando a gente busca a luz para aprender, para melhorar, a gente deixa até de temer esses espíritos inferiores, né? Porque a gente sabe que nós não vibramos mais na frequência deles e eles não podem nos fazer nada. Então, que o estudo de hoje nos ajude a compreender que a melhor proteção espiritual não é uma proibição externa, mas a melhor proteção espiritual está na moral vivida no nosso dia a dia, no bem que a gente pratica em silêncio e na nossa fé.
na nossa força espiritual, e que a gente consiga cada vez mais avançar um pouquinho todos os dias. Não porque a gente tem medo de ir para o inferno ou alguma coisa do tipo, mas que a gente tem medo da nossa própria consciência. Porque se a gente perceber a nossa própria consciência, não é nem medo, é que nós estamos conscientes de estarmos no caminho do bem e no caminho certo. Que assim seja. Deixa eu agradecer o pessoal de casa. A Rô está aqui, boa noite. Marcelo Vernilo, estamos sentindo a falta de você e da Lu, boa noite. Obrigado por nos acompanhar sempre. Tom Escadelai, boa noite. Éder Ferreira, a casa está caminhando aqui, viu? Boa noite. Marina Espinati, boa noite. Marilise, boa noite também. Tiago, boa noite. Cris Carvalho, um beijo, boa noite, saudades. Dolores Romero, boa noite. Obrigado, Éder, obrigado pelos cumprimentos. Éder está dizendo parabéns, belíssimo estudo. E se a gente está aqui é porque a gente tem exemplo, né, Éder? Nós temos você, nós temos o Tiago, e a gente se inspira em vocês. Obrigado, Marcelo. Mais alguém errou? Rosângela, Rosângela Dantas, boa noite. A Rosângela firme e forte conosco toda segunda, quarta e sexta. E a Lu, falei da Lu Vernilo, boa noite. Espero que vocês voltem logo. A Carla agora está assistindo também, acho que ela chegou no finalzinho. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Nós iremos fazer o nosso encerramento, agradecer pela noite de estudos, elevando o nosso pensamento ao alto, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouquinho. Que Deus, né, ampare os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desafios, né, nos dê força para seguirmos com os nossos desafios aí, que não são poucos, mas que a gente entenda, né, todos eles e consiga passar e crescer cada vez mais através desses desafios. Aqueles irmãos que estão passando por situações de rua ou por problemas de saúde, estão nos presídios, por exemplo, que eles recebam todo o suporte necessário, né? Sejam amparados pelo Pai, pelos seus mentores, e que entendam a necessidade de ter que passar por tais situações, que Deus esteja sempre com eles, como está conosco também. Neste momento, para encerrar e agradecer por essa noite tão especial, nós encerraremos com a oração que o nosso irmão Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a cada um de vocês. Até quarta, novamente comigo, o estudo do Evangelho. Na quarta-feira nós não teremos o atendimento consulta, isso, nós não teremos consulta, mas nós teremos o passe, tá bom? Oi? E a nossa live de quarta-feira, tá bom? Um abraço a todos e até lá.